Oi, gente, passando aqui para gravar um vídeo para vocês que eu já deveria ter gravado esse vídeo há tempos, né? Eu falo que eu vou gravar, que eu vou falar e apesar de falar isso para vocês com muita frequência, né, que o momento perfeito ele não existe, que a gente precisa se adequar, a gente que cria o momento perfeito, né, as oportunidades elas recebem esse nome justamente porque nós a enxergamos como oportunidade. Então eu queria colocar para vocês hoje de uma forma diferente, sabe? Uma Diane menos profissional e uma Diane mais humanizada, que eu acho que é a Diane que eu apresento para todo mundo aqui, né? A Claudiane que todo mundo aqui conhece, onde eu compartilho as minhas vivências, as minhas histórias. Eu acho que é por isso que as pessoas se conectam tanto e elas falam que eu costumo passear, né, pela vida delas, quando eu compartilho as minhas histórias e as minhas vivências. A Diane que eu sempre apresentei, né, em todos os lugares, é uma Diane que estuda muito, que gosta muito de aprender, mas compartilho um pouco as minhas vivências, as minhas experiências, né, da vida. Eu falo que a nossa maior escola é a escola, né, da vida, que nos ensina tanto e de uma forma que a gente não consegue controlar. Não é um livro que você pega e lê quando você tem tempo, não é um vídeo que você grava, que você edita e que mostra aquilo que você quer. A vida ela é como é. Então eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, né, que eu fico esperando o momento perfeito para que eu possa sentar, compartilhar. E hoje, desde cedo, Deus, ele tá falando comigo, sabe? Eu escrevi um texto com o que eu precisava falar aqui, mas esse texto, eu queria colocar junto com um vídeo, né, que conectasse com vocês de alguma forma, e esse vídeo ele não aconteceu. Então como eu acredito que tudo na vida tem um propósito, era Deus me tirando da minha zona de comodidade, da minha zona de conforto, que é aquilo que eu faço bem, né, escrevendo, que eu adoro escrever e compartilhar as minhas ideias através das minhas escritas, que eu sentasse e que eu falasse com vocês hoje. Então, aqui estou eu, né? Eu falo que a Diane que todo mundo conhece aqui, né, do consultório, é uma Diane diferente. Então, gente, faz tempo que eu tô para compartilhar com vocês, né, sobre o meu trabalho, sobre como as coisas funcionam aqui nos bastidores, né, como as coisas funcionam aqui. E não é o bastidor porque eu tô me achando a bonitona da balachita, não, gente. É porque os bastidores, todo mundo tem os seus bastidores, né? O Instagram é o nosso palco e a nossa vida real, né, fala dos nossos bastidores. Então, toda vez em que a gente vive algo, gente, que é extremamente desafiador, sabe? E que nos tira da nossa zona de conforto, tem um desconforto interno, sabe? Que vem, aquilo fica reverberando no nosso campo e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, gente, esse desconforto, ele vem como uma manifestação daquilo que você carrega no seu inconsciente, sabe? A sua alma se manifestando, porque, de uma certa forma, você não está vivendo aquilo que a sua alma, que a sua essência, né, ela deseja manifestar. E por que é que eu estou aqui hoje, né, sentada diante de vocês, compartilhando algo da minha vivência, algo que eu faço comumente no consultório? Porque todo mundo, gente, às vezes acredita, né, que pelo fato da pessoa ser terapeuta, que é mais fácil, ela consegue lidar melhor com as coisas, sim, mas isso não quer dizer que a gente não sinta, não quer dizer que a gente não passe, né, pelos desafios. Nós passamos inúmeros desafios, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é em relação a mim. Então, gente, quando esse desconforto ele começa a reverberar no nosso campo, isso é uma manifestação da nossa alma para que a gente dê vazão para os lugares que a gente realmente precisa ir. Então, eu escrevi um texto lindo, maravilhoso, poderia colocar num vídeo lindo, maravilhoso, né, e colocar aqui. Mas eu estaria ainda assim na minha zona de comodidade. É muito mais fácil para mim escrever, adoro escrever, né? Eu viajo escrevendo. Então, tenho escrito, né, livros, e-books, tenho colocado, feito todas as minhas coisas, mas todas escritas. Então, para mim é muito mais fácil escrever, né? Então, estar aqui para mim é um desafio maior. Eu sou mais reservada, eu sou mais fechada, né? Não sou aquela pessoa assim expansiva, né, que chegando. Eu sempre fui aquela pessoa mais observadora, mais quieta, né? Então estar aqui é mais desconfortável, digamos assim, né? Então eu precisava estar aqui, né? Ao invés de colocar um vídeo bonitinho para vocês, escrito, né, em forma de texto, era para eu estar aqui, com a minha carinha bonitinha aqui, né, falando para vocês de uma forma diferente.
Então, gente, o que eu quero colocar para vocês? Em relação ao meu trabalho, em relação às coisas, como as coisas foram acontecendo para mim. O meu trabalho, gente, ele não é uma terapia convencional. Às vezes as pessoas acham que o meu trabalho, ele é como uma terapia convencional. Não, aqui é um espaço onde eu custei entender a dimensão de tudo aquilo que era realizado aqui, não diminuindo o trabalho de ninguém e enaltecendo o meu, mas por acompanhar o meu e o resultado que as pessoas têm, né, eu sei da grandiosidade de tudo aquilo que é trabalhado e acredito que em qualquer outro lugar, cada um vai onde está pronto para ir, para receber aquilo, né, que dá conta de receber. Então, essa parte espiritual para mim, que eu precisei colocar na minha terapia, né, então... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e era isso que eu acho que eu precisava compartilhar com vocês, né? À medida em que eu for falando aqui, as ideias vão vindo e Deus vai direcionando o que a gente precisa falar. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu sempre, ultimamente, eu tenho dado um exemplo, né? De alguém que eu atendi aqui e de algo muito interessante que aconteceu. E aí Deus falou para mim assim, olha, você vai sentar, vai pegar o seu telefone e vai criar uma pasta, criar alguma coisa e vai começar a colocar lá tudo aquilo, todos os áudios que você já recebeu, tudo aquilo que as pessoas já compartilharam com você. Gente, eu me surpreendi quando eu comecei a ouvir tudo aquilo que as pessoas estavam mandando para mim. Eu não conseguia entender, sabe, tudo aquilo que eu fazia aqui, tudo aquilo que era proporcionado aqui. Então esse vídeo é um vídeo que eu queria colocar para vocês da importância de nós entendermos a profundidade de trabalharmos o espírito, porque o nosso espírito ele pode curar o nosso corpo. E isso sempre ficou muito restrito aqui, ao consultório, sabe? Todo mundo falava, a Diane é boa, né? Ele vai lá na Diane, que a Diane faz. E eu não entendia o que é a magnitude de tudo aquilo que era trabalhado aqui. E passado para outras pessoas, eu comecei a pensar, sabe? E parece que Deus estava me mostrando, minha filha, olha, se as pessoas não tiverem acesso a isso, elas não sabem onde se buscar, né? Todo mundo está perdido. Você só sabe falar que as pessoas estão doentes, né? Mas elas estão doentes e elas estão em busca de cura, mas elas não estão sabendo onde precisam buscar. E se você mantiver isso tudo em segredo e você não chegar e falar como é que funciona o seu trabalho, o que é que acontece daquela porta para dentro, né? De uma forma natural, divina, as pessoas elas vão continuar doentes. Sabe? Então Deus ele me trabalhou, gente, de uma forma que muitas coisas que eu vivencio, só quem tá aqui, isso é uma fala muito típica das pessoas que vêm aqui, só quem vive essa experiência que sabe, só quem já esteve aí sabe. Quando eu chego no seu consultório, nossa, eu saí 50 quilos mais magra, sabe? As pessoas têm a sensação de leveza, de tranquilidade. Por quê? Porque é como se eu conseguisse entender, sabe? A necessidade que aquela alma carregava. E eu não entendia, né, como isso poderia acontecer. E quando as pessoas falavam assim, nossa, seu trabalho é muito espiritual, eu falava assim, que trabalho espiritual? Eu estudo há tanto tempo, há quantos anos eu estudo para as pessoas ficarem falando que o meu trabalho é espiritual? E eu não conseguia entender, gente. Só depois que eu aceitei, sabe, que foi quando Deus me pediu para fechar o consultório, foi em 2021, atendi muitos casos que eu fiquei muito cansada. E Deus me pediu para que eu tinha renovado toda a cartela de clientes, foi quando Deus me pediu para que eu fechasse o consultório e que Ele iria me ensinar sobre algo muito interessante. Foi um movimento muito desafiador para mim, porque eu demorei muito para poder conquistar meu consultório, para poder chegar onde eu cheguei. Eu estudava, gente, lavando vasilha e com o celular numa vasilhinha de bolo de pote, sabe? Para ecoar, para eu conseguir fazer as atividades e ouvindo. Nem fone eu não tinha. E eu ia estudando, eu ia pegando nas minhas especializações. Então, gente, foram muitos anos de dedicação, sabe? E quando as pessoas atrelavam o meu trabalho, né, a algo espiritual, eu ficava extremamente incomodada. Porque... era muita dedicação, né? São 19 anos de estudo. Anteriormente, né? Hoje são 19, mas anteriormente eram 16 anos, né? 15 anos de estudo. E aí a pessoa, né, vira e fala que o meu trabalho ele era um trabalho espiritual. Então foi difícil para mim entender, né, esse meu lado intuitivo, esse meu lado espiritual, entender que um trabalho espiritual não é aquele trabalho onde a gente vai conversar com espíritos, né? O que mata é a ignorância, né? E eu nesse ponto eu era muito ignorante em relação a isso. Eu não conseguia entender a magnitude do que é se trabalhar com a espiritualidade, né? Com espiritualidade.
Então, era isso que acontecia, sabe? Às vezes vinha um insight, vinha alguma coisa e eu ficava o tempo todo. Então, gente, hoje em dia, a cartela de clientes que eu tenho, as pessoas que eu tenho, ninguém questiona mais, sabe? Eu faço questão de colocar para todas as pessoas. Eu falo, olha, eu tenho um lado intuitivo muito aflorado, eu confio muito na minha intuição e eu vou te ajudar a trabalhar e a confiar na sua. Porque muitas pessoas, todo mundo tem intuição, só que muitos, né, utilizam a intuição com um intuito negativo, sabe? Onde eles conseguem só sentir onde algo não tá legal. E ter intuição, gente, é a gente entender que a gente carrega o lado luz, carrega o lado sombra, que vão ter coisas positivas, outras coisas nem tão positivas assim. Mas a gente consegue, sabe, se ajudar e ajudar muitas pessoas quando a gente aprende. Então, quando as pessoas chegam aqui, né, no consultório, antes mesmo delas chegarem aqui, às vezes a pessoa pergunta para ela, né, o que é que você está vivendo? A pessoa não consegue externar, não consegue falar para mim. E às vezes eu falo, eu posso colocar para você o que eu senti no meu campo enquanto eu pensava em você? E aí eu vou colocando para a pessoa. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Colocar para vocês a forma com que o meu trabalho acontece, né? Porque aqui a gente consegue curar as pessoas de uma forma diferente, seja no corpo físico, mental ou espiritual, porque a gente trabalha de uma forma bem profunda. E aqui eu permito, né, que a minha intuição ela consiga se conectar, né, com o seu coração. E cada pessoa, né, antes de chegar aqui, como eu falei, eu consigo senti-las, eu consigo entender qual é a real necessidade delas. Gosto muito de trabalhar com as cartas terapêuticas, que as pessoas às vezes confundem, né, com o tarô convencional, que também acho muito bonito para quem o estuda adequadamente, né, mas não é sobre adivinhação. Aqui é uma forma diferente, né, que eu consegui trabalhar, né, a energia das pessoas através de imagens, né, então eu consigo acessar o campo da pessoa através dessa ferramenta de autoconhecimento que é tão maravilhosa, né, que são as cartas terapêuticas, e as pessoas elas conseguem um direcionamento, conseguem ter um entendimento da energia que reverbera no campo delas. É como se naquele momento ali a gente conseguisse traduzir tudo que ela sente, né, e trazer uma imagem, um desenho para tudo aquilo. Então é algo muito divino. E às vezes as pessoas, né, falam assim, mas isso aí não é de Deus, cartas terapêuticas, tarô. E aí, como as pessoas falam que as cartas terapêuticas não são de Deus, o julgamento e a ignorância também não. Então, Deus ele é consciência, ele é inteligência, né? Eu fiz até um post falando sobre isso. Então, que a gente possa, antes de julgar, sabe? Caminho só conhece aquele que caminha. Então, aquele que não conhece a minha história, aquele que não entende os caminhos pelos quais eu passei, né? A minha conexão com Deus, a minha verdade em ser quem eu sou. Eu não preciso estar dentro de um templo, eu não preciso bater no peito e nem explicitar a minha fé ou a minha religião, né? Acredite quem quiser, independente de acreditar ou não, eu vou continuar vivendo, né? E usufruindo de tudo aquilo que Deus me permite viver, porque eu sempre estou conectada com Ele e acredite quem quiser, né? E isso para mim é indiferente, não faz diferença para mim, né? As pessoas acreditarem ou não. E o mundo espiritual ele continua existindo, né? É igual uma tomada, né? Que passa ali uma energia e independente de. Então é isso, gente. A energia ela continua, né? Como o exemplo que eu dei da tomada, se você não está vendo a energia passar ali, mas se você colocar o dedo ali, você vai sentir a intensidade de tudo aquilo que é. Então, para que as pessoas sintam a intensidade do que é estar aqui no consultório, né? Dessa energia que reverbera aqui, dessas curas, né? Desses processos que a gente vivencia aqui, que são tão maravilhosos e divinos, né? É algo difícil da gente traduzir em palavras, é só quem vivencia mesmo, para poder conseguir entender, né, a magnitude e a eficácia, né, dessa coisa tão divina. E aqui eu sou muito grata a Deus, né, por me permitir participar e vivenciar junto com as pessoas, né, esses processos e receber esses depoimentos tão bonitos, né, que as pessoas compartilham comigo. Então eu só tenho a agradecer. E é isso que eu tinha para poder falar com vocês. Não se esprema para caber, não tente superar expectativas de ninguém. Viva com verdade, viva a sua verdade, né? Você é reflexo daquilo que você acredita e não daquilo que as pessoas acreditam ou que as pessoas querem que você seja. Então, tudo aquilo que te aperta não te cabe. Não se esprema para caber no mundo e nem nas crenças de ninguém, né? Esse mundo é grande demais para a gente se espremer para poder caber nele, tá bom? Então, um beijo para vocês e muito obrigada por me escutarem, por me compreenderem e
aquele que eu falo que aqui é a porta estreita, nem todo mundo dá conta de ficar, mas aqueles que vêm, né, fazem de tudo para poder permanecer, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.